Gostaria de dar as boas-vindas a todos para mais um programa Live Cultura no UFG. Uma alegria muito grande estar aqui nessa nova configuração de concertos online no Teatro Centro Cultural da UFG, sem público, tocando para vocês através da internet. Essas lives são uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG, junto com o Centro Cultural da UFG, que é essa linda sala aqui de concertos, importante na cidade de Goiânia. Esse concerto de hoje é de um projeto que eu venho tocando faz alguns anos, intitulado Violino em Solo no Brasil, onde eu fiz uma pesquisa de muitas obras conhecidas, menos conhecidas, de grandes compositores brasileiros que compuseram para este instrumento. E quando a gente fala em violino solo, é impossível pensar em violino solo sem falar no grande expoente do barroco alemão, Johann Sebastian Bach. E é com ele que eu vou começar o concerto desta noite, com o adágio e a fuga da sonata número 1 em sol menor.
Continuando a apresentação depois dessa obra do grande gênio do barroco alemão Johann Sebastian Bach, que com certeza teve uma grande influência em todos e qualquer compositor que vá escrever qualquer obra para violino solo, com certeza se deixou influenciar ou tem essas obras, sonatas e partitas de Bach, em algum lugar guardado. E agora entramos na parte brasileira desse concerto de hoje, e um expoente importante e provavelmente um dos primeiros compositores brasileiros a escrever obras para violino solo, que é um violinista e compositor, Marcos Salles, nascido em 1885, falecido em 1965, morou grande parte do tempo no Rio de Janeiro, teve uma importância muito grande como violinista, como professor, pedagogo no Rio de Janeiro, e no começo do século XX, em 1906, ele recebeu uma bolsa e foi estudar violino na Itália, em Bolonha. E logo em seguida, em 1908, ele compôs uma série de 6 caprichos para violino solo, que são provavelmente entre as primeiras obras compostas para esse instrumento. Tem uma linguagem um pouco do tardo romantismo europeu, e com certeza vocês vão poder sentir algumas influências justamente das sonatas e partidas de Bach que eu acabei de tocar. Então, eu vou tocar para vocês agora, de Marcos Salles, Capricho número 1, para violino solo.
Continuando a apresentação de hoje, um outro grande compositor brasileiro, ainda vivo, Edino Krieger, 92 anos de idade, nesse ano, compôs a sua primeira obra, a sua primeira composição aos 16 anos de idade, em 1944, uma sonata para violino solo. Ele foi um exímio violinista de jovem e estudou composição com Hans-Joachim Kollreuter, que foi um compositor alemão que, nos anos 40, fugindo da guerra e do nazismo alemão, veio no Brasil, foi um grande professor aqui, de várias gerações de compositores aqui no Brasil. E essa obra, inclusive, vocês vão poder notar uma grande influência, justamente como eu falava antes, de Johann Sebastian Bach. É uma obra, foi um estudo de composição que ele fez ao violino, que ele dedicou ao pai dele, e vocês vão poder ver em uma forma muito clássica, com grande influência de Johann Sebastian Bach. Então, com vocês, Edino Krieger, sonata para violino solo, 2 movimentos, adagio e allegro.
A próxima obra é de um grande compositor da segunda metade do século XX, paulista, chamado Almeida Prado. Foi por muitos anos professor da Unicamp, em Campinas, e tem uma vasta obra, catálogo de obras para música de câmara, grande orquestra, para todo tipo de formação musical. E ele escreveu para violino solo uma obra intitulada As Quatro Estações. Lógico, quando a gente pensa em quatro estações, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são as quatro estações de Vivaldi. Nessas quatro estações, para violino solo do Almeida Prado, ele tenta, com uma linguagem um pouco mais moderna, mostrar figurativamente as estações para alguém que mora em São Paulo. Então, diferentemente de Vivaldi, que começa com a primavera, as estações de Almeida Prado começam com o outono, aqui no hemisfério sul. Então, vocês vão poder ver essas quatro estações, são quatro movimentos curtos, elucidando e demonstrando as estações em São Paulo por algum compositor que mora aqui no Brasil. Então, com vocês, quatro estações de Almeida Prado para violino solo.
vocês que escutaram Na Primavera, do Almeida Prado, e reconheceram uma melodia conhecida, e não sabia exatamente o que era, Almeida Prado colocou o tema da Primavera de Beethoven, da Sonata Primavera para violino e piano, ele colocou dentro da Primavera dele aqui, só para uma informação para quem ficou na dúvida. A próxima peça é também de um compositor, grande compositor brasileiro, vivo, Edmundo Villani Cortes, vai fazer 90 anos em 2020, que os 90 anos dele possam ser comemorados ano que vem, que esse ano não vale, né? E essa peça tem uma história interessante. Eu entrei em contato ano passado com o Edmundo, perguntando se ele tinha alguma obra para violino solo composta, porque era um compositor que eu gostava muito. E aí ele me responde e diz que nunca tinha escrito nada para violino solo. Tinha obras para violino e piano, violino e orquestra, mas para violino solo não tinha escrito nada. E falou que ia entrar em contato comigo em breve. Aí passam 2 meses, isso foi em abril do ano passado. Chega em junho, começo de junho, ele me liga e me fala, olha, eu compus uma peça, um ponteio para violino solo, vê se você gosta. Ele me mandou a partitura, eu achei linda, uma obra bonita, muito melódica, dançante, assim, de uma forma um pouco nacionalista brasileira. E aí eu aprendi a peça e fiz a estreia mundial dessa peça no Festival de Campos do Jordão, ano passado, na Sala São Paulo, em julho. Então vou tocar, essa vai ser provavelmente a 3ª vez que eu toco ela em público, e pela primeira vez pela internet. Então, com vocês, de Edmundo Villani Cortes, Ponteio para violino solo, composta em 2019.
Um outro compositor importante para a música para violino solo e um dos precursores dessa forma foi um violinista mineiro de Belo Horizonte chamado Flauzino Vale. O nosso grande Heitor Villa-Lobos o chamava o Paganini brasileiro, de tão virtuoso e excelente violinista que ele foi e excelente compositor também. Ele compôs uma série de 26 prelúdios característicos para violino só, com esse título, onde ele escreve de uma forma de um nacionalismo regionalista, esse sertanejo da raiz. Ele viajou muito para o interior de Minas Gerais, Goiás, na primeira metade do século XX, teve contato justamente com esse tipo de música, que teve uma grande influência na sua forma de composição. E eu vou tocar 2 prelúdios curtos dele, um intitulado Ao Pé da Fogueira, e vocês vão poder ver justamente essa parte regionalista, sertaneja, e o outro chamado Mocidade Eterna, onde vocês vão poder ver um pouco dessa parte de virtuosismo e malabarismo do instrumento, que ele dominava muito bem. Agora, como última peça, quase que como um bis, um pouco forçado, já que não tem público aqui, e mudando completamente de estilo para mostrar uma outra faceta do instrumento, do violino, e algo que eu conheci nessa quarentena,
através de um grupo de WhatsApp de um monte de violinistas brasileiros, mais de 200 violinistas, formaram um grupo com pessoas que eu conheço, outras pessoas que eu não conheço, de troca de ideias nessa quarentena, troca de partituras e tal. E eu conheci um jovem violinista de São Paulo, que eu só conheço pela internet, chamado Rinaldo Zamay, que ele é violinista e ele é um excelente arranjador. E ele fez muitos arranjos de obras populares para violino solo, mas feito com tanto esmero, e tanta qualidade, tanto violinística quanto musical, que realmente é surpreendente. Eu vou tocar para encerrar e para me despedir de vocês dessa live de hoje, do nosso grande Pixinguinha Rosa, em arranjo do Rinaldo Zamay.